Alô, pessoal! Estamos aqui hoje com um assunto muito importante e vou apresentar agora o nosso convidado de hoje, Dr. Rafael Almeida de Oliveira, geriatra, acho que uma referência aqui no Centro-Oeste para atendimento, principalmente domiciliar, que é o nosso nicho, né? Seja muito bem-vindo. Estamos também com o Dr. Danilo Fialho, o nosso sócio fundador da empresa Meu Dentista em Casa, também no ramo de franquias, em atendimento domiciliar. E o Estevam de Oliveira, o nosso sócio fundador da empresa Acolher e Cuidar, também no ramo de franquias domiciliar. E aí, o que É temos isso para aí. hoje, Estevam? Tema super importante, as alterações do comportamento do paciente com demência. E quando eu convidei o Rafael, a primeira coisa que eu fiz foi pensar em qual seria um bom tema, Dr. Rafael. E aí a gente sempre conversa sobre isso, né? As alterações do paciente, o que é normal dentro da doença, aceitação da família, e aí e o entendimento dos profissionais da área da saúde. Médicos, enfermeiros, cuidadores, em geral, eles realmente têm dificuldade em entender e se irrita com um paciente com demência, por exemplo. Recentemente eu peguei um caso bem interessante, que era um paciente que tinha uma demência, que estava na literatura, que até a gente discutiu, doutor Rafael, que ela tinha uma demência monossilábica. Ela esquecia uma palavrinha sempre em todas as frases. E aí nem sempre a gente entende. Então, quando a gente não sabe que isso faz parte de uma demência, né? é, a, a gente não sabe lidar com o paciente de uma forma normal, sem agredi-lo e sem constrangê-lo. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, doutor Rafael. Bom, prazer estar aí com vocês, discutindo esse tema, enfim, de uma forma mais informal e, enfim. Bom, eu acho que essa situação da demência em si, né, existe a gente muitas vezes é procurado por uma situação da memória e de outras vezes a família procura a gente com um diagnóstico já pronto, mas com problemas comportamentais, né? Então, realmente a questão da memória, a gente tem um entendimento que o melhor tratamento ainda está por vir, né? No sentido de tentar reverter uma memória, uma parte cognitiva. Mas o drama, então existe um drama inicial de aceitação da família, às vezes o paciente envolvido também, nesse momento inicial de diagnóstico de demência, e, e um momento mais à frente que é já o impacto da demência no dia a dia, que muitas vezes é realmente um problema comportamental, que é manifestado de diversas formas, agitação, agressividade, perambulação, tem resistência aos cuidados, né? E é muito difícil, uma situação complexa por si só, é difícil para a família saber lidar com isso e, na verdade, o cuidador em geral, seja ele familiar ou profissional, né? Eu acho que a família é até mais difícil por ter vivido com aquela pessoa durante décadas, né? Uma esposa, ou eventualmente um marido, viveu durante décadas com aquela pessoa, e aquela pessoa extremamente hábil cognitivamente, e chega um momento que ela tem hábitos totalmente esquisitos e, enfim, decorrentes da demência, e o parceiro, na verdade, tenta trazer essa pessoa de volta para o mundo real, né? Ou seja, ele tenta ensinar, ele tenta mostrar que não é assim, e às vezes vem um confronto, né? Essa situação desencadeia um certo confronto entre as duas pessoas que sempre foram parceiras e agora um está confrontando o outro. Então, e a pessoa faz isso com a melhor das intenções, né? De querer fazer com que essa pessoa melhore a parte cognitiva, a memória, enfim, o julgamento. Mas, na verdade, isso tem um impacto exatamente o contrário, né? Progressivo. Acaba piorando ainda mais o problema comportamental, né? Transforma o Porque ambiente em um ambiente mais conflituoso e vai virando.
Extremamente, né? A gente tem situações em que eu costumo dizer que o familiar ele tem que entrar no mundo da pessoa que tem a demência e não puxar essa pessoa que tem a demência para o mundo dele, né? Porque é duro, mas essa pessoa não vai para o seu mundo mais, ela viveu esse mundo e isso, na medida que o diagnóstico está firmado de um quadro de demência, ela não vai voltar mais para aquele mundo real. É lógico que tem os níveis de demência, né? Uma demência leve, sim, ela ainda tem uma participação até produtiva e real no mundo real, enfim. Mas numa demência já moderada e avançada, ela tem um mundo dela e a gente é mais fácil familiar, o que é mais fácil, na verdade é mais difícil, mas o que a gente tenta passar é o familiar ir para o mundo dessa pessoa, ao invés de confrontar e querer dizer, "Oxe, eu já te falei isso, eu falei isso ontem, tenta se lembrar, né?" É com a melhor das intenções, Sim, mas, sim. mas a pessoa que tem um quadro de demência, eventualmente ela pode ter um certo nível de cognição e ela vai pensar, "Poxa, não mesmo, né? Me falou ontem, Sim. ela fala todo dia isso e eu sei." Né? Enfim. E outras situações também, comportamentos esquisitos, do tipo, já teve pacientes, talvez pacientes conheça em comum esse tema, que a família, a esposa, o marido em si, ele assoava o nariz na torneira da pia, da cozinha. Isso deixava realmente a esposa, enfim, não conseguia aceitar aquilo. Né? E eu costumo dizer que se o comportamento não compromete a segurança da pessoa em si, ou das pessoas que estão ao redor, e não há um comportamento perturbador, e a gente tem que ser frio nessa análise, o que é que perturba? Sim. Assoar o nariz na pia da cozinha perturba, né? Eu entendo que tem pessoas que têm um nível de etiqueta e de finesse que eventualmente não vão aceitar isso de jeito nenhum, mas se você parar para pensar friamente, qual é o problema? Ah, mas se eu tiver 20 convidados em casa, não, mas estava na cozinha. Você não recebe mais convidados em casa, não é o caso. É só vocês mesmo, é só a família que está aqui. Você, ele, a empregada. Você vai gritar com ele porque ele está assoando o nariz na pia, você vai comprar essa briga, porque ele não vai. Provavelmente. Eu entendo que uma tentativa pode até ser feita, mas vai ficar fazendo isso todo dia se não deu certo a primeira. Tá? Isso faz, isso faz a pessoa assim, virar um inimigo. Ele começa a te ver como inimigo. Então você era esposa, ele começa a te ver como inimigo. Tudo que eu faço, essa pessoa quer que eu faça o contrário. Não aceita eu fazer Exatamente. isso. Você acha Né? que esse comportamento ele tem níveis assim, de acordo com que a demência avança? Existem níveis. Por exemplo, eu já peguei muito paciente com demência e não quis mais tomar banho. E aí é sempre uma dificuldade ali, a família, os cuidadores no banho. É, a gente tem uma percepção que as famílias não conseguem identificar isso. O paciente que tomou banho a vida inteira, aí chegou um certo momento e falou assim, não quero tomar banho mais. Uma família, vamos dizer assim, que não sabe que ele tem um diagnóstico. E aí ele perde a questão do banho, por exemplo. Ah, De julgamento perde o de ter que julgamento. tomar um banho. E perde outros julgamentos. Quando que a demência deve ser observada pela família e pelos cuidadores, assim, que tá mudando de fase ou tá iniciando uma demência? Dá para saber pelo comportamento? Então, não deixa de ser o comportamento, não exatamente essa situação do banho em si, né, não querer tomar banho. Acho que as fases da demência a gente julga de acordo com a habilidade daquela pessoa de executar as atividades do dia. Então, ela sabe passar o shampoo, ela sabe passar o sabonete, depois o shampoo, o creme, enfim, o shampoo sabe, o sabonete sabe se limpar apropriadamente, vai usar o vaso sanitário, sabe se limpar apropriadamente, sabe escolher uma roupa de forma apropriada, se vestir, né? Então, é mais nesse sentido, né?
se ela tem esse julgamento, bom senso do que é primeiro dentro dessa higiene pessoal, por exemplo, que são as atividades básicas, né? Na verdade, isso se perde um pouco mais à frente na demência. Se perde primeiro são a gente chama das atividades instrumentais do dia a dia, e são aquelas que envolvem instrumentos, né? O que é de instrumento que você tem no dia? Transporte, né? Ah, não dirijo, sim, mas eu sei ligar no táxi, pedir um táxi, pagar um táxi, ou eventualmente o Uber, né? Então, não dirigir não é exatamente uma habilidade que se perde, a pessoa pode não ter demência e por reflexos e por distrações ela não dirige mais, tá? Mas ela sabe mexer, pedir um Uber, enfim. Tem pacientes que tem 88 anos, vai no consultório de Uber, tá? E ela não dirige, mas ela é intacta a parte cognitiva dela. Então, dentro dessas atividades instrumentais tem o transporte, tem a parte financeira, né? Operar o dinheiro, o instrumento dinheiro, né? Então, fazer pagamentos, né? As contas do dia a dia, compras, né? Fazer compras, botar a senha, saber o que comprar arroz, feijão. Ah, mas eu não sei. Tudo bem, mas você segue uma lista, a minha funcionária faz uma lista e eu compro o que está na lista. Tudo bem, isso é uma habilidade, você não tem que saber de cabeça, nem eu sei. Né? Eventualmente tem auxílio de alguém em casa para fazer essa lista, né? Então, na medida que a pessoa começa a perder essas habilidades, principalmente as instrumentais, que envolve também a medicação do dia a dia, né? Talvez uma das primeiras, né, que são perdidas, talvez a parte de direção veicular e depois medicação, é onde a família muitas vezes pega um pouco e não está tomando remédio. Então ele tomou a cartela inteira. Então essa é uma às vezes é o que desencadeia a preocupação da família, né? Eventualmente se a pessoa está morando sozinha e ela chega em casa, o filho chega em casa e a casa está virada de cabeça para baixo, não tem uma comida na geladeira, ela fala, ué, como é que você está vivendo assim, né? Então, na medida que você perde essas habilidades do dia a dia, é que a gente vai botando ela em níveis de demência leve, moderada, avançada. Isso não necessariamente é comportamento, né? Comportamento envolve essa situação, a agressividade, perambular, resistência aos cuidados, o que numa fase leve da demência, geralmente você não vai ter, você vai ter talvez uma fase, né, moderada para avançada, né? A pessoa perde, enfim, ela começa a apresentar esses transtornos. E nada mais a gente costuma acreditar que uma forma de, uma consequência de uma necessidade não suprida daquela pessoa. Por exemplo, a demência, a pessoa perde a habilidade de se expressar, né? Então, eu gosto de almoçar sempre meio-dia e meia. E agora, eu já tive paciente, por isso que eu estou citando isso, ele não tinha filhos, tinha uma sobrinha que administrava as coisas dele, mas ele morava com as cuidadoras. E ele tinha muito problema comportamental. E a gente entendeu, depois de um tempo, fui tentando entender quem ele era quando ele tinha uma cognição, uma pessoa bem pragmática, com método, disciplina, horários. E as cuidadoras, que sempre tinham duas, fazia uma bagunça na casa, sempre era uma casa muito barulhenta, e não tinha horário, almoço, e isso ele odiava. Se ele pudesse falar, ele falaria, olha, eu quero comer 11h30, eu quero silêncio, vocês ficam, né, enfim, vocês têm que entender que a casa é minha, né, esse tipo de coisa. E como ele não tinha essa habilidade de se expressar, ele cuspia o remédio, ele eventualmente dava um tapa na cuidadora, né? Então, você entender quem aquela pessoa foi, né? E tentar honrar com aqueles interesses e, enfim, com aquele perfil que a pessoa foi. Ela gosta de missa, ela gosta de igreja, né? Então, mas ela nunca mais pediu para ir para a igreja, mas ela não tem capacidade de pedir. É você que tem que saber quem ela é e fazer aquilo acontecer. Sim. Né? Essa é a função do cuidador. Então, você entender na história, conversando com um familiar, quem foi aquela pessoa, profissão, socialmente, o que ele gostava, de prazeres, hobby, enfim. Eventualmente uma pessoa que sempre foi
uma posição de liderança em casa e tudo, passava por ela, qualquer decisão. E aí agora chega um cuidador e fala, você tem que tomar banho agora. Né? Se a pessoa chegar para mim hoje e falar, você tem que tomar banho agora, eu vou olhar para a cara da pessoa, como assim? Imagina uma pessoa que tem 90 anos, enfim, e eventualmente tinha um perfil um pouco mais rígido, menos flexível, a pessoa chega assim, pessoa de um nível social, digamos, mais baixo, e aí, como assim essa pessoa vai mandar em mim na hora que eu tomo banho? Então, essa situação, o problema comportamental vem muito de uma situação de uma necessidade não suprida, né? De conflito. Ela não consegue dizer exatamente o que ela quer, né? E ela quer algumas coisas ainda. Não é porque ela tem demência que ela não quer mais nada. Né? Essa seria a minha segunda pergunta, assim. Qual que é o sofrimento que isso causa para o paciente quando a família não sabe lidar e quando os profissionais não sabem lidar? Existe eu vejo que o paciente sofre com isso. Né? Você vê isso também, Janaína? Sim. Então, Consegui quadro. eita. Pensar de uns Respira. Sim. segundos. Eu acho que saber o tanto que o paciente sofre não é tão fácil a gente saber isso. Eu acho que essa resposta de certa forma, aquilo que ele está se expressando ali, aquela insatisfação, aquela irritabilidade, eu acho que é uma forma de sofrimento, né? Então, se a pessoa está mais calma e, enfim, menos irritada, talvez ela esteja sofrendo menos, né? Num ambiente mais adequado. Em um ambiente mais adequado, enfim. Então, eu acho que ele sofre, porque a gente costuma. A ideia é que o impacto é que a família toda está sofrendo por causa daquela situação daquele paciente, mas, obviamente, ele também está sofrendo. Tá? Afinal de contas, ele está irritado. Quando a gente fica irritado, a gente sofre, né? Sim. A gente, poxa, fiquei triste, eu fiquei irritado. Você né, dorme já com uma certa angústia, né? Certamente eles têm isso também, né? E eu acho que o que eles estão expressando ali é a prova disso. Tem muitas questões emocionais, né, envolvidas com a própria alteração cognitiva e é difícil separar as duas coisas, né? Como você bem colocou, né? Às vezes é uma questão ali pessoal, de uma insatisfação emocional do paciente, que não está diretamente ligado nem sempre à doença, né? Aquele comportamento alterado ali do paciente. Às vezes é uma insatisfação emocional ali que ele está vivendo e se manifesta daquela forma porque existe uma afasia ali, existe um... Exato, eu acho que a falta de habilidade dele poder, olha só, vamos aqui, vamos conversar. Eu gosto que a casa funcione assim, 11h30, o almoço está colocado na mesa, bonitinho. O meu lugar sempre vai ser esse aqui da cabeceira, enfim. Você não vai conseguir fazer isso. Não tem essa habilidade. Quem cuida tem que manter a rotina da vida. Tem que manter. Eu acho que não tem uma receita que 100% vai dar certo. Às vezes a pessoa faz exatamente que ele é. E às vezes a pessoa fala, cara, gosta mais do que ele gostava antes, né? Às vezes ele adorava o jogo de futebol de tal time, aí você bota o jogo de futebol de tal time e passa mais de ver o futebol. Em vários momentos isso dá certo, né? Então, assim, um ponto de partida, né? Você entender quem aquela pessoa foi, a posição dela numa liderança em casa, a posição dela no trabalho, né? Eventualmente, vou falando e as coisas vão surgindo na minha cabeça. O cuidador chega, esse aqui é meu bebezão, né? É da melhor das intenções, né? Mas você imagina, né? Uma pessoa que foi coronel, enfim, tá na reserva, e, enfim, agora tá com quadro de demência, você chega aqui, meu bebezão. Infantilizar o atendimento, né? Então, enfim, então isso surgiu porque eu estava pensando o que mesmo? Foi o que você falou? Estava falando uma coisa e essa ideia surgiu porque, enfim, então é isso, né? O tratamento que é oferecido tem que ser o mesmo que ele teve ao longo da vida.
Independente das Isso. manias, É um independente ponto da... de partida, né? Eu acho que, novamente, não é 100% que vai dar certo, mas é o ponto de partida e que a literatura mostra para a gente que traz mais resultado, né? Mas a medicina não é uma situação exata, essas questões emocionais, cognitivas, mentais, elas são até menos exatas ainda, mas a gente atua numa situação de, estatisticamente, a maioria dos pacientes consegue um bom resultado a gente fazendo isso. As nossas recomendações vêm dessa forma. Existe uma minoria que não é assim. Existe Que uma a medicina não singularidade, consegue né? explicar. Existe uma singularidade aqui também que está envolvido com fatores culturais, sociais aqui do ambiente, da família, né? Muito complicado. É, Até minha pergunta nesse sentido, Rafael, é o seguinte: a gente tem um paciente que fala muito palavrão, e a gente tem um outro paciente que fala muito palavrão, né? E por um lado a gente tem não, mas ele sempre falou palavrão e tal, e não, ele era um homem de Deus, né? Nunca falou um palavrão na vida, né? é, E a gente tem que ter essa percepção de o que é doença, né? O que veio com a alteração cognitiva e o que é da personalidade, né? Até mesmo a agressividade, né? Às vezes a pessoa é agressiva ou até a questão da hipersexualidade, que é uma outra alteração comportamental. existe uma demência que é a frontotemporal, né, em que a pessoa ela perde a inibição. Essa inibição que a gente ganha ao longo da vida, por morar numa cidade, Freio, né? Freio. o que é feio, o que é educado, enfim, ela perde completamente isso. Então, eventualmente aparecem os palavrões, a hipersexualidade também, né? Ela chega, a pessoa passa na rua, ela fala as coisas diretamente, né? Enfim, chama para dentro de casa, tá lá na porta de casa, entra aqui, e começa a dar em cima da pessoa e manda entrar em Eu já casa. tive paciente passando a mão na bunda da dentista. Sim. Pois é, não, E frontotemporal, né? Então, assim, até quando a gente vai chamar um dentista para trabalhar com a gente tem que ter essa conversa, né? Porque todos nós somos cuidadores, né? Então a gente vai estar diante dessa situação, né? a gente tem que entender, a gente tem que ter, a gente tem que ser, de certa forma, tá bem treinado, só bem treinado, mas tá bem com nós mesmos no dia a dia para realmente a gente saber lidar com essas coisas, né? Afinal de contas, às vezes a gente também não está num dia bom, né? A situação em casa não está muito legal, enfim. E aí surge um momento desse, a gente acha que a pessoa está te xingando mesmo, e aí você leva pro pessoal, enfim. Então a gente tem que entender que a pessoa, de certa forma, é uma vítima daquela uma doença, né? E a gente entende essa doença, a gente não pode esquecer disso. Por mais que eventualmente o nosso dia foi desgastante também, enfim, mas a gente está ali, a gente é tudo que é uma das principais ferramentas para melhorar o dia a dia dessa pessoa e da família. E eventualmente a gente não consegue isso porque a gente às vezes está de cabeça quente também, às vezes acontece e a gente tem que fazer essa avaliação, né? A gente já conversou algumas vezes isso, né, Estevam? Tem que fazer essa avaliação nossa, frequência, periodicamente, e saber, poxa, eu ter ido nessa direção e eventualmente uma próxima situação a gente tem um comportamento melhor, porque dentro desse cenário todo a gente tem que realmente estar superior, porque a gente é quem entende dessa situação e a gente tem que ter essa frieza para passar sem trazer exatamente o emocional para a situação que já é o que domina ali na família, essa parte emocional a gente tem que trazer um pouco racional, né? Mas a gente é humano, a gente eventualmente tem nossas situações do dia a dia e a gente não está no melhor dia também, né? O comportamento já foi falado que não é algo exato, não tem como mensurar. Mas lá no início da carreira, quando a gente começou, né, a Janaína acho que passou pela mesma questão, a gente aprende que a orientação ou a desorientação pode ser do tempo e do espaço. E aí a gente vê muitos pacientes, quando sai da residência e vai para o ambiente hospitalar, ele desorienta. Uhum. E é algo que a gente tem que observar, né? A pessoa não consegue saber o que é dia, o que é noite, em que ano que está, não sabe o ambiente. Eu tenho família que fala assim, nossa, Estevam, ela adorava Copacabana,
Minha mãe adorava Copacabana e eu queria levar ela para Copacabana. Quando chegou lá, o bicho pegou. Ela ficou confusa, Vivendo um desorientada. domingo de sol. Exatamente. Ele achou que ia ser a mãe dele, a mesma de Copacabana da infância. É, E chegou lá, ela ficou isolada num quarto, não quis sair e ficou totalmente desorientada, porque ela saiu de um ambiente que ela estava ali há muito tempo, né? um ambiente com hiperestimulação, né? Ah, e as orientações realmente está num ambiente familiar. Eu costumo dizer para a família que assim a gente, na melhor das intenções, vai lá e muda a coxa da cama. Pinta o quadro, o quarto de verde, o quarto era branco. E na melhor das intenções, porque eventualmente a gente gosta de fazer isso no nosso quarto, né? Uma reforma. Dar uma reformada, mudar um pouco as coisas. E na verdade, para uma pessoa com demência exatamente o contrário. A ideia é você realmente deixar tudo do jeito que você foi. Mas isso é um tédio, isso mas é mesmo. Você trazer, estimular demais essa pessoa, você causa esses problemas comportamentais, né? Num ambiente com muitas pessoas em que você tem muita informação acontecendo, imagina, né? Copacabana, numa praia, calçadão, não sei exatamente qual foi o cenário, mas tem ônibus buzinando, pessoas correndo, muita informação. Então, os ambientes geralmente não dão certo. Também você pode ver uma pessoa ou outra que funciona, mas de uma forma geral, né? Shopping. Talvez se for, vai num momento, vai no domingo, vai numa segunda-feira que não vai ter ninguém no shopping, né? Calma. No âmbito hospitalar é complexo isso, né? Porque o paciente está confuso dentro de um hospital, o médico vai pensar e os profissionais como um todo vai pensar em um monte de coisa, menos na confusão do espaço, que a gente mudou ele do espaço, né? Eu acho que o delírio, né, que é esse estado confusional agudo em que o paciente que não tem demência pode ter, e o paciente que tem demência ele tem mais chance. Ou seja, o paciente com demência que ele está muito pior, está muito mais confuso do que o normal. Então, o delírio ele é multifatorial. Né? Então, já começa, o paciente internou, ele tem 90 anos, uma fratura de fêmur, digamos, e então começa que ele tem 90 anos, talvez ele já tenha uma situação de demência, então isso já é um fator de risco para ter delírio. Ele está com dor, ele fraturou o fêmur, ele já é outro motivo. Ele está num quarto que talvez não tenha janela, uma pessoa chega, toma isso, pega a veia dele, não fala nada, Outras pessoas, né? bota uma sonda urinária nele, pessoas diferentes, ele não vê ninguém conhecido, enfim. E então isso tudo se soma e explode. Né? Então vira uma situação de delírio que a gente chama, né? E isso até me lembrou uma situação que é importante a gente mencionar aqui, e um problema comportamental, ele também pode ser uma situação de delírio, né? Ou seja, em casa, ele mudou demais o comportamento dele. Né? Então a gente está, digamos, um delírio hipoativo, a gente está num cenário aqui falando um pouco mais de agitação, mas existe o hipoativo, né? Então essa pessoa, ela está dormindo o dia todo. Às vezes não chama atenção, principalmente no hospital, porque ela não está fazendo barulho, não está puxando nada, ela aceita tudo. Tá? Então não chama atenção de nenhum profissional de saúde. Chama atenção talvez do familiar. Fala, não, gente, Não é ele assim. tem a senha do Facebook, ele mexe no Facebook todo dia. Isso Parou de dar trabalho, né? Então assim, a gente tem que entender que e numa situação nova de problema comportamental, a gente tem que conversar com a família e está há quanto tempo assim? Né? Ele começou semana passada, ele já tinha problemas de esquecimento, mas ele está muito pior da semana passada para cá. A gente tem que ir atrás de algumas situações que causam delírio, constipação, aí de repente você vai ver está 7 dias sem ir ao banheiro. Às vezes, como é que você descobre que está 7 dias sem ir ao banheiro? O paciente não consegue dizer. Mas quando é que você
fez cocô ontem. Quando é que você fez cocô? Ele fala ontem, mas você pode confiar nessa Não é resposta, informação né? que dá para E confiar. às vezes ele não deixa ninguém entrar no banheiro. Sim. A gente tem alguns pacientes assim, e aí ele entra no banheiro e não sabe se fez cocô ou se não fez cocô. E um paciente desse, parte intestinal, saber que está movimentando a cada 2 dias. De 7, 8 dias com o intestino preso, ele pode ficar, ele entra no quadro de delírio. Tá? Então, em casa, não é certo, a gente tem que entender se tem alguma coisa reversível ali. Então, intestino, infecção urinária, mas com mulheres, medicação nova. Tá? Então, de certa forma, uma avaliação do profissional de saúde, o médico nesse sentido, para excluir essas situações metabólicas, fazer sangue, enfim. E na medida que não existe uma justificativa maior nesse aspecto que eu mencionei, a gente fica com uma situação de uma progressão da doença, da demência, e enfim, sendo um transtorno que não tem uma causa mais específica ali e é facilmente revertível. Costumo dizer, nesses momentos que a gente faz toda essa avaliação, não acha nada, é metabólico, medicamentoso, o intestino está funcionando, não é urina, costumo dizer a gente tem que sempre gastar um pouco mais de tempo com a família nessa linha que a gente começou, de estratégias de comunicação, saber se comunicar melhor com esse familiar, no sentido de não confrontar, de tolerar algumas coisas que, mesmo que sejam esquisitas, mas deveria tolerar. A gente atuar no mundo dele, não ele no nosso mundo, a gente permitir uma certa independência dessa pessoa, alguns recursos, por exemplo, na hora de escolher a roupa, em vez de abrir o armário com 30 roupas, você pega 2 roupas e fala qual que você quer usar. Né? Essa ou essa. Muitas vezes ele vai saber escolher entre 2, né? E isso traz uma sensação... Tirando autonomia. Né? Traz uma sensação de que decidiram alguma Sim. coisa, né? Porque todo dia essa pessoa vem, bota a roupa preta em mim, fala a hora que eu tomo banho, fala a hora que eu vou comer. O que eu faço aqui, né? Sim. Então, vou começar a cuspir remédio, dar murro, enfim. Então, investir nas estratégias de comunicação é importante para eventualmente evitar o passo seguinte, que seria entrar com uma medicação para controlar o comportamento. Recente, eu tive Essa era a minha pergunta. recentemente eu tive um caso, Dr. Rafael, não sei se era paciente seu ou não, mas, enfim. O paciente estava muito emagrecido, a Janaína sabe desse caso. E aí eles me chamaram na casa, né? Falou, olha, o paciente não come, mesmo com os cuidadores, né? E aí eu fui até a casa, sentei lá e fiquei observando. Falei, ó, vou sentar aqui, façam tudo que vocês fazem normalmente, eu vou ficar aqui observando. E aí eu fiquei lá. Fiquei muito tempo, não, fiquei 1 hora lá com a família. E eu fui na hora do lanche, porque ele não estava comendo. Né? E aí, quando o paciente não come, eu penso primeiro no dentista, né? Sabe que ele tem alteração Dor, da né? saúde bucal, dor? Não tem. Aí, quando eu cheguei, é exatamente isso que você está falando, Rafael, a família falava assim para ele, fulano de tal, você quer suco? Aí ele falava, não. Você quer lanche? Não. Você quer um mingau? Ele falava, não. E aí, eu deixei eles à vontade, depois eu fui lá e falei, posso tentar uma vez? Eles podem, fica à vontade, mas você não vai conseguir porque ele não quer. Não quer? Aí eu falei, doutor João, nome fictício, é lógico, aqui o seu suco e aqui o seu lanche. Ele, muito obrigado. E começou a comer. E aí eu percebi que a família tirava a autonomia dele de decidir o que queria. Então era sempre aqui, ó, bebe água, toma suco, toma comida. Não quero. E até aquela resposta sim ou não, às vezes ele tem dificuldade para falar o que é o sim ou não. Né? Ele está falando não e assim, né? Enfim, eu acho que passou o negócio para mim agora. Eu ia comentar também. Mas esse processamento aí, cara, eu pego muito. Às vezes o paciente quer falar uma coisa, mas é outra. E você tem que ter essa percepção. Eu acho que, por exemplo, a criatividade acho que não tem limite, né? Você chegar, por exemplo, doutor João, aqui está
Mas aí por isso que é importante você saber quem ele era, o que ele gostava, né? Aqui tá aquele biscoito que o senhor pediu. O senhor pediu para eu comprar esse biscoito ontem e eu trouxe o biscoito que o senhor pediu. Fica à vontade, tá aqui o biscoito, enfim, alguma coisa nesse sentido, tipo, eu pedi para comprar biscoito, a casa é minha, eu pedi para comprar biscoito, que bom, você não comprou o biscoito que você quis. São Né? os recursos de quem cuida tem que ter, né? Então, alguns princípios para adotar, né? Do tipo, de repente o que você está passando é que ele que pediu, ele próprio pediu para comprar esse biscoito, mesmo que não tenha sido. E às vezes a gente lidar com uma situação, até no grupo que a gente tem de diretor, o pessoal mandou uma leitura interessante essa semana, em que até que ponto a gente pode mentir, né, para o paciente. Porque isso A é mentirinha mentir. do bem, né? Às vezes eu falo alguma coisa parecida assim, filha, mas eu vou falar pro meu pai que ele mandou comprar o biscoito e ele, na verdade, não comprou o biscoito, eu vou ficar mentindo pro papai todo dia, então. Enfim, nessa linha que você está dizendo, doutor. Bom, dentro dessa perspectiva, sim, né, é aceito você, novamente, entrar no mundo dessa pessoa para ter um bem maior, Sim. porque a gente entende que se for o contrário, o resultado, na maioria das vezes, não vai ser o melhor para o paciente, para aquela casa, para aquele ambiente. Eu conheci uma família que colocava dinheiro do banco imobiliário na carteira do... Porque ele fala, não, ele gosta de pegar a carteira e ver, cara, eu tenho dinheiro, assim, é uma segurança para ele ter aquele poder financeiro ali, né? Exato. E a família colocava e ele nem percebia que era um dinheiro falso. E ele se sentia bem com aquilo. E ele olhava o tempo todo na carteira. E dava o dinheirinho pro pessoal que estava em volta ou não? Não. Eu devia ser mineiro. Sou mineiro é... Eu acho que a criatividade, eu acho que tem alguns princípios realmente para adotar, desses que a gente vem mencionando aqui. E dentro desses princípios, você, enfim, tem a sua criatividade. Né? Não tem uma regra muito clara e a gente aprende isso. Por mais que a gente sugira alguns recursos, frequência, às vezes a família me fala, né, uma situação, fala, que legal essa sua criatividade. Não funcionou e eventualmente a gente adota aquilo e começa a passar também para os pacientes. Né? Então a gente aprende bastante com as famílias e cuidadores, profissionais ou familiares, né? Mas novamente, eu gosto de reforçar essa situação que às vezes a gente fica muito falando de um problema só da demência e tal, e às vezes pode ter uma questão realmente médica mais importante. Uma paciente recente, 3 semanas, ela tem 92, 93, enfim, muito frágil, já acamada, já vejo ela talvez aos 7 anos, já fiquei uma janela um pouco maior sem vê-la, mas enfim. Mas a gente sempre tem acompanhado a progressão da quadro dela. Eu tenho um quadro de demência, mas ela lembra, ela sabe quem sou eu. Às vezes ela esquece do meu nome, mas ela me vê, ela sabe que eu sou médico e tal. E ela recentemente, tinha um tempo que eu não ia lá, e aí a filha me chamou para vê-la, e ela estava ela trazia a ideia que ela estava muito enfraquecida e interagindo bem menos do que antes, né? E aí, naquela situação, a gente falou, gente, será que ela realmente está no final da vida? O corpo está se fechando, ela não quer nem falar mais, não quer nem comer mais, porque eventualmente é isso que acontece, né? Enfim, e tinha uma grande chance de ser. E aí eu falei, bom, fazer o beabá, vamos fazer. Medicação nova, não tem. O intestino, tem. Vamos fazer o exame de urina, vamos fazer o exame de sangue. Quando eu pensei no exame de sangue, a gente tem um protocolo na cabeça para exames laboratoriais do quadro de delírio, né? Inclusive entra a urina, a cultura de urina. Vai ficar fazendo qualquer uma, se tiver um quadro de delírio, sim. Mas essa paciente em si, ela tomava uma medicação de digoxina para a insuficiência cardíaca dela. Que ela teve, enfim, que estava bem estável já há bastante tempo, mas ela já chegou a ter situações de ter que se internar. Enfim, e a digoxina continuou. Né? Em alguns casos, os cardiologistas ainda usam e tudo mais. E aí, eu, naquele caso, pedi o nível de digoxina sérico no sangue. Né? E aí, o exame inicial saiu, eu falei, bom, não tem nada aqui. E eu lembro que ela estava com uma tossezinha também, meio produtiva. O exame de sangue não sugeriu a infecção mais importante, mas eu falei, não,
São 7 dias de um antibiótico para vias respiratórias. E, enfim, não seria... ficava difícil fazer raio-x, ela não queria hospital. Então, vamos entrar com antibiótico, vamos ver como é que vai funcionar. E, enfim, e isso não foi melhorando. Eu fui ver o exame dela de novo depois de uns 3 dias. Fui rever. E aí o digoxina apareceu, o nível de digoxina, porque ele não apareceu no primeiro dia. E é engraçado porque no terceiro dia, quando eu fui ver lá na frente o exame de novo, eu não estava esperando digoxina. O normal a gente não pedia assim, quantos pacientes eu peço nível de digoxina? Quase ninguém usa, menos do meu perfil de paciente. E o fato é que eu via aquela digoxina lá em cima. E eu tinha outras medidas, né? Um gráfico que estava lá em cima, e estava fora do nível terapêutico, enfim. Então, naquele momento eu liguei e falei, vi agora o exame, eu estou achando que tem grande chance disso aqui estar contribuindo. Vamos suspender a digoxina e vamos ver como é que ela evolui. Há 2 dias atrás eu mandei uma mensagem, e aí, como é que ela está? Ela melhorou 100%. O 100%, obviamente, ela não está pulando e falando com todo mundo, mas ela voltou a ser quem ela era, ser quem ela era. Era um pouco de interação, ela come pela boca, ela conversa um pouquinho quando ela está comendo, enfim. Mas não está parada o dia inteiro sem falar nada. Então, assim, é um desafio, é uma situação complexa, é um desafio a gente, às vezes, falar para o paciente que isso... acho que o nosso papel aqui tem uma tendência de ver a paciente mais velha com demência, a idade, a demência, tá? A idade, a demência. E muitas vezes a pessoa vai acreditar a idade, a demência. E, na verdade, essa paciente tinha um nível de disciplina elevado. Se tivesse continuado, provavelmente ela ia continuar nisso e o fim da vida dela ia acontecer em algum momento. Mais antecipado, provavelmente. Né? Enfim, já havia outras situações, até de constipação, de você liberar, fez um cocô, fez 5 quilos de cocô hoje. E aí, como ela está? Ela melhorou demais. E aí, novamente, uma pessoa frágil, geralmente acamada, 93 anos, está na cama, e que você tinha tudo para dizer a idade, a demência, muito que a gente fazer, né? A gente tem que entender que é o fim da vida, né? E preparando, a gente faz isso também, a gente deve fazer isso, e preparando a família nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que certificar que não tem nada, potencialmente irreversível. E falando isso, me faz pensar também não posso chegar e pedir 57 anos. Uma pessoa que ela está acamada, né? Eu vou internar essa pessoa por causa disso. A gente sabe que as internações, enfim, não são tão simples, né? Elas, na verdade, acabam pior do que o que a gente imagina. Então, é uma limitação, às vezes, que a gente tem no pedido de exame. Mas, ao mesmo tempo, é interessante a gente, algumas coisas, a gente pedir, pensar quem é aquela pessoa. Ela toma digoxina, ela toma lítio, então, ver o nível de lítio, enfim. Então, é muito desafiador, né? Esses casos, para a gente realmente não dar essa resposta tradicional, né? É a idade, é a demência. Muitas vezes vai ser. É interessante a gente falar sobre isso, sobre as estratégias, sobre os recursos que a gente pode ter. E para a família buscar isso, ela tem que conviver em grupos de pessoas que tenham o mesmo problema. Você me deu um exemplo, Dr. Rafael, no hospital onde você fez geriatria, e lá tinha esses grupos e tinha uma liderança lá de um grupo, até de uma pessoa importante, que você pode falar, que ajudava toda a comunidade. Aceitar a doença, aceitar o comportamento. Perfeito. Você pode falar sobre isso? Existem algumas iniciativas aqui nesse sentido, né? A gente tem colegas geriatras que se empenharam de forma recente junto à Abras, Alzheimer. Tinha roda de conversa, exatamente o título, né? O doutor Otávio Castelo fazia isso semanalmente. Na Asa Sul, ele tinha uma escola na Asa Sul,
escola pública que o pessoal cedia ali 7 horas da noite, onde cuidadores familiares iam lá conversar, lá ventilar, falar das dificuldades, não necessariamente ter uma resposta, mas às vezes só de falar já melhora, só de ver que, poxa, passei por isso também, isso, né? Enfim, só de compartilhar isso já é um motivo, né? Na minha residência tinha, que você mencionou, uma pessoa conhecida que era a filha do presidente Reagan. Isso foi em Los Angeles, né? A Patty Davis. Ela era a pessoa que fazia a moderação desse grupo, né? Tinha um psicólogo, que era a liderança técnica aí para esse momento, apesar de que não era exatamente um encontro para ser consulta ou levantar questões técnicas, mas era um psicólogo. Eu acho que era muito apropriado participar disso, né? E eventualmente esse psicólogo não podia e ele me chamava. Eu fazia a residência de geriatria, eu tinha uma formação com ele, sendo psicólogo, ele rodízio lá que ele fazia um treinamento com a gente. Então, eventualmente, quando ele não podia, eu ia. E aí, o que era interessante desse grupo é que as pessoas falavam, bom, a filha do presidente viveu isso, tá? Então, tô mais Por que eu não tranquilo. posso viver, né? Se o mais presidente tranquilo. teve demência, Se o presidente teve demência, né? Então, era muito positivo, assim. Em vários momentos era muito triste, porque as pessoas iam lá, choravam. Mas essa era a ideia, né? Ir lá, chorar, sair um pouco de casa, né? Muitas vezes era até difícil, e nesse caso não tinha. Mas a gente viu em algumas situações, em outras instituições, lá nos Estados Unidos, em que a pessoa fazia esses encontros. E como é que a pessoa ia participar, o cuidador ia participar se ele tem que tomar conta da pessoa com demência? Aí eles faziam um espaço em anexo, não era uma brinquedoteca, né? Mas era como se fosse, né, com alguns monitores, umas pessoas para ficar com esse paciente, Legal, cara. né? Para que a esposa possa ir lá e conversar Desligar um pouquinho. mesmo, né? Porque, Poder desligar um enfim, pouco. a dificuldade lá é ainda maior, às vezes, né? Até de recursos, essa mão de obra acaba sendo mais cara lá, então, enfim, então o pessoal se preocupava em fazer esses encontros, inclusive fazer uma atividade de lado ali para que aquele paciente com demência, essa pessoa possa ir, porque senão não consegue ir, Sim. né? Então, enfim, então é bem interessante, né? Compartilhar essas experiências entre pessoas que estão sofrendo uma mesma situação, né? e nós profissionais, quanto mais a gente convive, mais a gente aprende com eles, né? Estratégias, recursos. E na verdade, esse Talk Care foi criado por mim e pelo Danilo para isso também. A gente precisa contribuir um pouco mais com a sociedade, com informações, né? E a gente, para encerrar, doutor Rafael, a gente sempre traz aqui pessoas que nos inspiram, né? E você é uma das pessoas que inspira a gente todos os dias, com a sua forma técnica, com a forma de pensar diferente, e sair um pouco fora da caixa. E para a gente é muito prazeroso ter aqui você com a gente falando sobre isso, né? Ah, com certeza, né, Danilo? O Dr. Rafael vai sempre vir aqui com a gente discutir algum assunto, porque o Talk Care foi criado para a comunidade mesmo. A gente poder contribuir um pouco mais com informações e com coisas simples, de exemplos que a gente faz no dia a dia, né? Contribuir com os profissionais e com a família. E Que a gente não aprende na academia, né? Então, assim, a conversa começa aqui, é uma aula, né? cada E a um. gente, a experiência na prática, muitas vezes, é algo que nos falta, né? Então, esse reconhecimento do tato, das questões emocionais, cara, isso aí é muito rico, né? E o profissional, muitas vezes, é que se encontra, talvez não um médico, né? Mas se a gente for falar da odontologia, Rafael, a gente está começando. Acho que da equipe multi foi o último a chegar, né? A odontologia foi a última a chegar, né? Então é muito bom a gente poder estar
absorvendo um pouco desse conhecimento de um profissional do seu gabarito, né? Obrigado aí por ter vindo, né? Obrigado a vocês pelo convite. Enfim, conheço o Estevam já há algum tempo. É uma pessoa também que é uma referência no que faz, né? As famílias sempre adoram o trabalho dele. Enfim, pessoa que vai em casa e penetra realmente, né? E entende a família, e conversa com a família e simplesmente não vai lá só entregar um pacote e sair correndo, né? Pegar o dinheiro e sair correndo. Então, a gente tem que entender que às vezes a gente está realmente na correria e às vezes a gente se pega indo um pouco nessa direção, né? A gente tem que entender que tem que dar um pouquinho mais que isso, né? Eu acho que a visita em casa, ela facilita um pouco mais isso, né? Por você realmente entrar no ambiente daquela pessoa, não ela foi no seu ambiente, né? Então você às vezes identifica algumas coisas na casa e você incorpora mais ali, você realmente entrou na casa daquela família, você está sentado na mesa da cozinha ou na mesa de jantar da sala, né? E, enfim, o neto passa gritando, você vê o cachorro, ele te morde na perna, enfim. Isso faz você vestir mais a camisa ali e conversar mais. Profundidade de relacionamento é outra, né? Assim, E é importante, não tem como ser diferente, tem que gastar tempo, né? É até mais valioso na vida de todo mundo, né? Você tem que gastar tempo, né? Para isso, um pouco mais de tempo. E, enfim, é isso. Foi um prazer estar com vocês e espero ter passado aí as informações para todos os tipos de cuidador, familiar, profissional. A orientação nesse sentido é a mesma, né? Cuidador, vou falando, as coisas vão surgindo, né? O bom cuidador não é aquele que a gente costuma dizer, não é aquele que faz tudo para o paciente. É aquele que identifica o que é seguro e deixa o paciente fazer, né, algumas coisas, enfim, de acordo com a autonomia dele, de acordo com a segurança. E está ali para garantir a segurança daquela pessoa, né? Eventualmente a gente vai na casa do cuidador, não, eu faço tudo para ele, enfim, não é exatamente por aí, né? Eu acho que, obviamente, tem o conforto que a pessoa quer, mas no paciente com demência a gente tem que dar um pouco de autonomia, deixar ele fazer e a gente saber observar. E hoje dar autonomia para esse paciente não significa que daqui a 2 meses, 6 meses eu posso dar a mesma autonomia. Daqui a 6 meses pode ser perigoso ele fazer isso, né? Então, ele tem que ser um bom supervisor. Enfim, e saber intervir ali no momento que precisa. E daqui para frente, isso aqui eu sempre vou ajudar, mas isso aqui eu não preciso. Eu vou observar e na medida que o tempo passa, isso vai mudando, né? Bem complexo a situação, né? E a gente está aí para aprender e dividir as experiências, para todo mundo enriquecer e essas famílias, né? Que eventualmente pode ser a nossa, tá melhor, com mais assistência e as pessoas estarem felizes, né? Eu acho que uma situação que a gente diz, né, da demência, é possível ser feliz, né, mesmo sem ter memória, né? E é isso que a gente busca hoje em dia, né? Porque melhorar a memória, a gente sabe que é algo que vai ser mais difícil, a gente precisa de ferramentas melhores para isso. Mas é possível a pessoa ter um quadro de demência e ser feliz, né? Você vê o seu pai interagindo e brincando, isso é possível. É lógico que não é fácil. Depende de ajuda de terceiros, de comunidade, de profissionais, mas é possível. Legal, gratidão. Obrigada.